Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta para o segundo bloco do Esfera Pública, aqui do Estúdio Cristal, na esquina da comunicação. Nós estamos recebendo o Lúcio Vieira, presidente da Durgs, e a Maria Lúcia Fatorelli, auditora fiscal e fundadora do movimento Auditoria Cidadã da Dívida no Brasil. Nós temos ainda vários assuntos. Maria Lúcia Fatorelli, um assunto que a gente tratou aqui até um dia desses com o Hermes Zanetti, aliás, de uma conversa surgida lá na Durgs, no evento da Durgs, que é a questão das sobras dos depósitos bancários. Como é que isso funciona? Como é que o governo se utiliza? Qual é o problema disso, Maria Lúcia Fatorelli? Olha, Juremir, isso aí é o seguinte, é o dinheiro de todos nós, pessoas físicas, pessoas jurídicas, que a gente deposita no banco ou faz aplicações resgatáveis a curto prazo. Esse dinheiro, em tese, os bancos têm que reservar uma parte por segurança, que é o tal do depósito compulsório, obrigatório, eles têm que reservar. A outra parte, eles podem emprestar para empresas e pessoas. Funciona assim no mundo inteiro. O que acontece aqui no Brasil? Esse dinheiro, essa parte que os bancos podem emprestar, depois de subtrair a segurança ali do depósito compulsório, essa parte que ele pode emprestar, tudo aquilo que ele não consegue emprestar, o Banco Central aceita como depósito e remunera diariamente aos bancos. Então, aqui no Brasil, se vocês pegarem os jornais de hoje, todos os jornais estão noticiando a queda da Selic para 5% ao ano. Só que qualquer um de nós que for ao banco pegar empréstimo, a taxa é muito mais de 100% ao ano. Dependendo do volume de recursos, se formos usar o cheque especial, é 300% ao ano. Cartão de crédito é 400% ao ano. Por que isso? Porque os bancos não têm que fazer esforço algum para emprestar para a população e eles não perdem nada. Qual é o problema disso para a economia? Hoje, sobra no caixa dos bancos, depois de subtrair o compulsório, sobra quase R$1,5 trilhão de reais. O Banco Central aceita isso como depósito voluntário. E paga sobre. E entrega título da dívida para os bancos, título da dívida pública interna. Não vende o título não, tá? Porque se vendesse o título, teria que esperar o vencimento daquele título. Então ele só entrega, ele pega uma pilha de títulos, entrega para os bancos depositam aqui a sua sobra. Esse depósito pode durar um dia ou quantos dias o banco quiser. E enquanto ele existe, o depósito fica no Banco Central e o título fica na mão dos bancos, o Banco Central paga uma remuneração diária. Com essa remuneração, nós acessamos os balanços do Banco Central. Nos últimos 10 anos, foram gastos 754 bilhões de reais com essa remuneração da sobra de caixa dos bancos. Sem correção. Se corrigirmos, ano a ano, de 10, 9, nós chegamos de novo a R$1 trilhão. E qual é a argumentação existente para justificar isso? Por exemplo, se questionar o governo, por que vocês fazem isso? Vocês estão dando dinheiro para os bancos. O que eles respondem? Então, inclusive eles têm respondido isso para deputados que fazem requerimentos de informação. A justificativa que o Banco Central dá é controle inflacionário. Só que isso é mentira. Primeiro, por quê? O que produz inflação no Brasil? Isso está em documentos oficiais. O que produz inflação no Brasil é a elevação dos preços administrados. Quais são os preços administrados? Gasolina, diesel, gás de cozinha, telefonia, água, tarifas de água, tarifas bancárias, tarifas de plano de saúde, etc. São os preços administrados que não param de subir. O que mais que produz inflação no Brasil? Preço de alimentos.
por uma política agrícola errada, porque o Brasil produz alimento o ano inteiro, não era para ter essa oscilação, mas tem. E isso impacta na inflação. Então, a inflação brasileira não tem absolutamente nada a ver com o volume de moeda em circulação, até porque o volume de moeda em circulação no Brasil é baixíssimo, é cerca de 4% do PIB. No mundo inteiro a média é 40%, na China é 100%, porque chinês não é bobo, eles emitem moedas, jogam na economia. Nós vivemos num cenário de escassez. E essa desculpa de controlar a inflação, ela foi totalmente desmascarada em 2017, quando o IGP caiu, o IGP foi negativo, e mesmo assim, qual foi o comportamento das compromissadas? Aumentaram. Se fosse verdade que enxugar esse trilhão seria para retirar a moeda da circulação, para reduzir a inflação, no momento em que a inflação está negativa, qual teria que ser o movimento? Devolver moeda para a economia. E aconteceu na prática o contrário. O volume aumentou. Então, o Banco Central ficou sem argumento. O que ele fez? Enviou para o Congresso um projeto de lei 9248 de 2017 para criar a figura do depósito voluntário remunerado. Porque nem existe previsão legal para essa remuneração. É um escândalo. Então, nós da Auditoria Cidadã da Dívida vamos lançar uma campanha para que todas as pessoas passem a conhecer esse mecanismo que consumiu 1 trilhão nos últimos 10 anos, que remunera o dinheiro que sobra no caixa dos bancos. É um privilégio ilegal. Só o Brasil faz isso, tá? Em nenhum outro país existe esse patamar eles usam a operação compromissada para fazer essa remuneração. Em nenhum país a operação compromissada chega no volume que o Brasil pratica. E por que a população tem que saber disso? O que vocês, todos que estão ouvindo aí o programa, o que vocês acham que aconteceria se o Banco Central parasse de remunerar essa sobra de caixa dos bancos? O que aconteceria? O que aconteceria se o Banco Central falasse: bancos, tomem aqui o seu 1,5 trilhão, eu não vou mais remunerar isso. Vocês vão ficar com esse 1,5 trilhão aí em caixa. Eles iam ter que emprestar e baixar os juros. Pronto. Todo mundo concorda? Eles iam ter que baixar o juro para conseguir emprestar. Porque hoje sobra porque eles pedem juro indecente, alto demais. O que seria da nossa economia irrigada com 1,5 trilhão a juro baixo? Acabou a crise. Por isso, aguardem. Tá? Caminho, um livro que eu estou produzindo, A Crise Fabricada. Porque essa crise que nós estamos tendo aqui no Brasil, um dos países mais ricos do planeta, essa crise foi fabricada por essa política monetária do Banco Central. E a crise foi fabricada para quê? Ela está servindo de justificativa para as privatizações do nosso patrimônio, Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, Casa da Moeda, Embraer já foi, etc. Está servindo para o desmonte do serviço público, tá? Está servindo para contra-reformas que beneficiam bancos, como a reforma da Previdência, tá? A reforma trabalhista já passou, tudo isso justificado com a crise, tá? Então, essa crise fabricada por essa política beneficiou os bancos não foram atingidos pela crise, as indústrias estão fechando, o comércio, o povo está desempregado, servidor público perdendo direitos, etc. Mas os bancos não param de lucrar. A cada trimestre é um novo recorde. Porque esses mecanismos que nós estamos mencionando aqui criam dívida para a gente pagar, mas o dinheiro vaza para o mercado financeiro. Lúcio, recapitula para nós então o evento na Durgs amanhã, lá na Barão do Amazonas. Isso. Então amanhã a Durgs, juntamente com a Anfip e a Frente Gaúcha, em defesa da reforma tributária solidária, social, tá? Estaremos promovendo então um debate sobre a reforma que o Brasil precisa. Tá? Vamos discutir essa reforma tributária solidária, contando aí com a professora Rosa Chiesa da URGS, com César Roxo, que é o vice-presidente da Anfip, e também vamos estar discutindo a reforma da Previdência
e as suas consequências para os servidores públicos, né? Especialmente os professores da nossa base. Aí vai estar lá o nosso diretor Eduardo Rolim, que é especialista nisso, e o Wilson Romero, que também é da Anfip. Então essa é uma oportunidade de a gente conhecer, fundamentalmente faz parte dessa estratégia de difundir essas informações, traduzir para as pessoas essas informações, para que a gente possa se mobilizar cada vez mais com argumentos, que nós vamos ter que fazer uma ação muito forte junto aos deputados e senadores da nossa bancada gaúcha, no sentido que eles efetivamente tomem partido, né? Tomem posição em defesa do país e não em defesa de interesses hoje, que são de interesses nos bancos, interesses que não ajudam em nada o Brasil sair do atoleiro que se encontra. E a Maria Lúcia Fatorelli fala que horas no Sindifisco? Hoje nós teremos uma entrevista no Sindifisco às 15 horas e vou participar também do ato da Assembleia Legislativa aqui do estado do Rio Grande do Sul, às 17h30, um grande ato da Frente Ampla pelo Brasil. Uma frente suprapartidária também, e o senador Paulo Paim, no Senado, ele tem feito um grande trabalho de divulgação dessa frente, e que a gente vai discutir, vai abordar todos esses temas. O economista Eduardo Moreira vai estar também nesse ato da Frente Ampla pelo Brasil, na Assembleia Legislativa, hoje às 17h30. Agradecemos também ao Christian, que é do Sindifisco RS e que nos possibilitou ter a presença da Maria Lúcia Fatorelli aqui hoje no programa. Muito obrigado, então, ao Lúcio Vieira, Maria Lúcia Fatorelli, bons eventos e obrigado por todas essas informações que são importantes aqui para que os nossos ouvintes estejam bem a par de todas essas coisas que nem sempre aparecem tanto quanto deveriam para a análise e entendimento de todo mundo. Muito obrigado.